É legal saber que nas embalagens dos alimentos que saboreamos em nossas casas, na conservação dos medicamentos e produtos de higiene, nos veículos que nos ajudam a ir e vir com segurança e nas casas e edifícios em que moramos e trabalhamos, o alumínio é essencial. Que a inovação em cada uma das etapas do processo de transformação do nosso alumínio é real. Que o orgulho de atuar de forma sustentável do início ao fim do processo é fundamental. E que a dedicação e a certeza em saber que estamos no caminho certo é natural. Afinal de contas, crescer fazendo o que acreditamos é primordial. É sustentável, é alumínio, é CBA. Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Diálogo CBA. Nesta primeira edição, o tema de destaque é ESG. Eu sou Sônia Consiglio, jornalista, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, conselheira de administração e membro do Comitê de Sustentabilidade da CBA com muito orgulho. Sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos cacheados, estou vestindo branco e preto, paletó preto e hoje apresento este encontro de um estúdio com pé direito duplo, grandes janelas laterais para uma área verde. Bem atrás de mim, há uma parede de concreto aparente, com um grande monitor de TV com conteúdos que ilustram o que eu e os nossos convidados vão falar. É com enorme orgulho que apresento esta edição do Diálogo CBA, trazendo um panorama das ações e dos resultados conquistados nas áreas ambiental, social e de governança, porque resultado é fundamental. Aproveito para informar que para essa transmissão, a nossa equipe continua seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, garantindo assim a segurança de todos e todas. Lembro ainda que este encontro está sendo realizado em 2 idiomas, português e inglês. Caso você precise de tradução, basta clicar nas opções de áudio do aplicativo. O Diálogo CBA é mais um canal da companhia para dar transparência à sua atuação. Transparência é fundamental. Neste capítulo, que teremos como foco as práticas ESG, além de apresentar os resultados, teremos ainda um momento para discussão das tendências e oportunidades que se configuram para o mercado. Sem dúvida, um diálogo muito importante. Todo este cuidado, este olhar ESG da CBA, orienta e estrutura as ações e projetos visando a melhoria da competitividade e a geração de valor que são compartilhados com investidores, clientes, fornecedores, empregados, empregadas, com toda a sociedade. Tudo para gerar um alumínio cada vez mais sustentável, fazendo disso uma estratégia permanente dos negócios da empresa e agregando ainda mais valor às soluções e produtos que são ofertados ao mercado. E eu, como membro do Comitê de Sustentabilidade, tenho muito orgulho de fazer parte dessa jornada da CBA. Eu acompanho no dia a dia e posso comprovar a seriedade e credibilidade dessas ações que vocês vão conhecer em detalhes hoje. Bom, vamos à agenda então. A nossa programação começa com o CEO da CBA, o Ricardo Carvalho, que vai apresentar os destaques em ESG, com foco nos processos de governança e no avanço da CBA na conquista de importantes certificações do setor. Isso realmente faz sentido, né? É importante fazer, mas é importante também ter aí uma terceira parte, o mercado nos validando e reconhecendo a nossa credibilidade e seriedade. Na sequência, a diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional, de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Andressa Lamana, e o gerente-geral de Sustentabilidade, o Leandro Faria, vão falar sobre os resultados e projetos sociais e ambientais da companhia. Logo depois, às 10h30, a gente vai receber o especialista em investimentos financeiros da CRU, o diretor Paul Robinson, que vai falar sobre o mercado mundial de commodities em 2022, com destaque para o alumínio. E na sequência, a gente vai ter então um diálogo com os executivos e a executiva da CBA e Paul Robinson falando sobre o alumínio e as transformações e benefícios que a agenda ESG proporciona em toda a sua cadeia de valor. Neste momento, a gente também vai contar com a participação do CFO em Relações com Investidores da CBA, Luciano Alves, que vai se juntar a nós aqui no estúdio. Para o Q&A, a sua participação, você que está conectado e conectada conosco, é essencial. Vocês vão poder enviar suas perguntas e comentários pelo chat e eu vou direcionando então aos nossos convidados e convidada.
Muito bem, agora, abrindo o diálogo CBA, eu tenho o prazer de convidar o CEO da CBA, o Ricardo Carvalho. O Ricardo é uma das lideranças mais inspiradoras que eu conheço, com uma visão muito estratégica e interessante. Ricardo, seja muito bem-vindo. Sônia, obrigado pelos comentários. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer de estar com vocês aqui hoje. Eu sou homem, branco, cis, hétero, 65 anos de idade, 1,78 m de altura, uso óculos, bigode, cavanhaque, olhos castanhos, cabelos já foram castanhos um dia, hoje são brancos, né? Bom, como a Sônia mencionou, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa governança da CBA, particularmente voltada à ESG. Nesse primeiro slide que vocês podem ver, ao centro do slide está o nosso propósito, soluções em alumínio que transformam vidas, e em volta do nosso propósito nós temos os nossos pilares estratégicos, que é de crescimento, competitividade, inovações e parcerias, e um dos 4 pilares é consolidar uma posição de referência em ESG. Isso mostra o quanto o ESG faz parte da nossa estratégia, é um dos 4 pilares, e nós nos guiamos pelos nossos valores e nossa cultura, que vocês podem ver os valores de integridade, colaboração, coragem, cultura de trabalho em equipe, senso de dono, divergência construtiva e ambição por competitividade. E a nossa aspiração em cima, do lado esquerdo, tem a ver com resultados, e já no que se refere a resultados, tem que ser um negócio sustentável. O ESG, de novo, aparece dentro da nossa aspiração. O do centro é questão de parcerias e clientes, e o da direita é questão de pessoas. São aspirações que nós temos nesses 3 eixos para a nossa CBA. Indo para o próximo slide, nós temos aqui os 10 pilares de atuação. Eu acho que pulou um slide, mas tudo bem. Nós temos 10 eixos de atuação na nossa estratégia ESG 2030. Dentre esses eixos, para dar um exemplo, tem mudança climática, tem a questão de pessoas, e vai por aí afora, né? Esses 10 eixos que são a base da nossa estratégia 2030 se desdobram em 15 programas, e esses programas se desdobram em 31 metas para 2030. Inclusive, convido a todos para acessarem o nosso relatório de RI da CBA, onde todas essas metas são públicas, estão divulgadas lá com as suas ações. Nós temos metas com ações bem estruturadas para serem atingidas. No próximo slide, dentre os 15 programas que eu mencionei, 4 deles serão mais abordados hoje aqui pela organização da CBA, que é o Diversidade, Equidade e Inclusão, Geração de Valor Compartilhado, desculpe, mas pulou de novo um slide, Descarbonização e Biodiversidade. Esses 4 programas são 4 programas dentre os 15 que eu citei, que nós vamos passar mais detalhes, compartilhar mais detalhes com vocês hoje. E falando da nossa governança, no próximo slide, nós temos, evidentemente, o Conselho de Administração da empresa, com metade de seus membros sendo independentes. Nós temos comitês de assessoria ao Conselho. Dentre os comitês de assessoria, nós temos o Comitê de Sustentabilidade, que assessora o Conselho da empresa. E, no management da empresa, nós temos o Comitê Executivo de Sustentabilidade, que é um comitê que eu coordeno, com membros de toda a nossa organização e alguns membros parceiros da CBA na área de sustentabilidade. Nós sempre procuramos nos comparar com o mundo e ser avaliados de como nós estamos, para saber as oportunidades que nós temos para evoluir sempre. Na parte de baixo desse slide, vocês podem ver que nós temos rating A no MSCI, nós somos signatários do Pacto Global, temos rating de liderança no CDP, aderimos ao Science Based Targets para os nossos objetivos alinhados ao Pacto de Paris,
Temos a certificação ASI, que é a mais importante no mundo específico para a área do alumínio. Temos a certificação de cadeia de custódia, que é a mais abrangente. Fazemos parte do CEBEDES aqui no Brasil. Enfim, nós participamos de uma série de eventos, promovemos eventos como esse de hoje, para estarmos sempre falando sobre esse tema, compartilhando o que fazemos e também identificando novas oportunidades para que a gente continue firme na nossa evolução, que faz parte da nossa estratégia. E ainda falando sobre governança, ESG é um tema que influencia a remuneração variável dos executivos da CBA. Todos os projetos e ações que nós fazemos na CBA, a avaliação de impacto em ESG é considerado. Então, eu estou dando apenas alguns exemplos para vocês do quanto a ESG é, de fato, incorporado à nossa gestão, à nossa estratégia e aos nossos negócios. Eu passo a palavra de volta para a Sônia para darmos continuidade ao nosso evento. Obrigado por enquanto. Ricardo, muito obrigada. É muito bom ouvir tudo isso vindo do CEO, né, da companhia. E eu destaco aí das suas palavras, foi tudo muito rico, mas a conexão do ESG com a estratégia, né? É isso que vai dar o tom em alinhamento com a cultura e com os valores da empresa e também toda a estrutura que você apresentou aqui para a gente de programas de governança. Muito obrigada, viu, Ricardo? Bom, união, respeito, ética e diversidade. Essas são as bases das relações interpessoais na CBA. A companhia desenvolve uma cultura inclusiva para construir um ambiente justo, democrático, igualitário e plural. A CBA tem como objetivo oferecer cada vez mais postos de trabalho a grupos minorizados. Esse é um debate absolutamente em pauta, fundamental. E para isso a CBA faz ajustes em sua plataforma de atração de profissionais. Para falar sobre os avanços da CBA para ser uma empresa cada vez mais diversa, eu convido agora a Andressa Lamana, diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Andressa. Sônia, bom dia, muito obrigada. Obrigada ao Ricardo também. É um prazer estar aqui com todos vocês, todos e todas. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos, estou usando uma blusa azul e uma saia preta. E como o Ricardo mencionou há pouco, a diversidade é um dos programas da estratégia ESG da CBA. Acreditamos firmemente que a diversidade, a equidade e a inclusão são caminhos para um ambiente mais justo, igualitário e que favorece a inovação, a competitividade e a sustentabilidade da nossa empresa. Desde 2019, nós temos um programa chamado CBA Mais Diversa. Eu gostaria de citar algumas ações estruturantes que nós temos feito desde então, que trouxeram a CBA a outro patamar. Nós fundamos o Comitê de Diversidade e dentro desse comitê nós nos dividimos em 4 grupos de afinidade, de raça, equidade de gênero, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Desde então nós formamos mais de 400 líderes no tema de diversidade. Isso já se reflete em alguns números muito interessantes, especialmente em equidade de gênero, que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Nós tivemos um avanço na contratação de mulheres, aí por algumas parcerias que foram firmadas, eu gostaria de citar, por exemplo, a que tivemos com o Senai, em que formamos mais de 250 mulheres para operações logísticas ou de metalurgia, e contratamos quase 30% desse contingente dentro da nossa operação. Além disso, nós estamos muito preocupados com o encarreiramento das mulheres na nossa empresa. Nós temos um objetivo de chegar a 25% de mulheres até 2025 na liderança. E hoje nós já contamos com 19% de mulheres. No slide seguinte, eu gostaria de comentar a respeito de geração de valor compartilhado. Nós temos a convicção da nossa responsabilidade junto aos públicos com os quais nos relacionamos. Nós trouxemos 2 exemplos aqui, falando um pouco de comunidades. Nas localidades onde atuamos, buscamos contribuir com um legado junto a todo mundo que ali está, através de uma estratégia de atuação social ancorado em 3 pilares: desenvolvimento e educação, apoio à gestão pública e dinamismo econômico. As iniciativas são realizadas em parceria com o Instituto Votorantim, do qual o Ricardo também é o presidente do conselho, e estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Em relação aos nossos fornecedores, como líder do setor, reconhecemos a nossa responsabilidade de influenciar a cadeia. E nós contamos com 3.000 fornecedores participando desse projeto. Em 2020, lançamos o Programa de Suprimento Sustentável sob a liderança da Roseli Milagres, nossa diretora de Supply Chain e Suprimentos, cuja ambição é tornar-se referência em gestão de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Alinhada à estratégia ESG 2030, pretendemos aumentar as compras de fornecedores locais e ter 100% da base de fornecedores aderente à política de suprimento sustentável. Era essa a mensagem que eu queria passar. Sônia, um prazer estar aqui. Muito obrigada novamente. Obrigada, Andressa. Você sabe que eu costumo dizer que diversidade, além de ser a coisa certa a se fazer, ela dá retorno, né? Ela aumenta a competitividade. Você trouxe aqui dados muito importantes para a gente e citou os ODS, né? Não por acaso estamos todos aqui com o nosso PIN. Muito obrigada, viu, Andressa? Muito bem, a CBA tem o compromisso integral com a sustentabilidade, garantindo a oferta de alumínio de baixo carbono e de soluções sustentáveis em parceria com todos os stakeholders, outra agenda fundamental. A CBA também atua no desenvolvimento das comunidades onde está presente, influenciando positivamente toda a cadeia do alumínio. Para a gente entender tudo isso e falar sobre essas iniciativas e os novos projetos de descarbonização e de conservação da biodiversidade, eu convido agora o Leandro Faria, o gerente geral de sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Sônia. Obrigado, Andressa, Ricardo. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Olá a todos e a todas, eu sou o Leandro e vou fazer aqui agora a minha audiodescrição. Sou um homem branco, de olhos castanhos, estatura mediana, cabelo grisalho, uso barba também grisalho. Estou vestido com um terno preto e uma camisa branca. E como eu mencionei, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou dar continuidade ao nosso diálogo CBA-ESG com o tema de descarbonização ou gestão das emissões e também com a preservação e gestão da biodiversidade. Nós sabemos exatamente o que a redução das emissões, a importância de reduzir gases de efeito estufa, a relevância que isso tem para o nosso business e também para o mundo de uma forma em geral. E é por isso que esse tema ele é central na nossa estratégia ESG. Nós já produzimos um alumínio de baixo carbono. Como vocês podem ver neste gráfico, na etapa de eletrólise, o nosso resultado é 2,56 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio. Esse resultado nos posiciona no primeiro quartil da curva de emissões de produção do alumínio globalmente falando. Ou seja, somos uma das indústrias que produz alumínio com a menor taxa de emissão de carbono. E por que é relevante falar da etapa de eletrólise? Porque, primeiro, é possível ter um referencial comparativo e, segundo, porque esta etapa ela representa mais de 70% das emissões da cadeia e da produção de alumínio primário. Bom, mais um detalhe super relevante. Por que esse resultado é tão representativo para a CBA? Porque nós temos a nossa matriz energética de origem predominantemente limpa. Nós temos 21 hidroelétricas que têm a capacidade de produzir 100% da nossa energia elétrica de fonte limpa e renovável. E muito embora esse resultado já seja um resultado relevante, o que significa dizer que o alumínio da CBA ele pode contribuir para a descarbonização da cadeia dos nossos parceiros e também contribuir para a descarbonização do mundo de uma forma geral. Sabemos a importância que o alumínio tem na transição energética, especialmente na transição por exemplo, energia solar, energia eólica, ou até mesmo na eletrificação de carros. Então, portanto, o alumínio da CBA tem aqui uma importância, função nesse caminho de descarbonização. Muito embora o nosso resultado seja já um resultado muito bom, quando o assunto é sustentabilidade na CBA, a gente sabe que não tem uma linha de chegada e a gente busca se desafiar cada vez mais. Nós temos metas e objetivos ambiciosos. Sobre a redução de emissões de gases do efeito estufa, a nossa meta é reduzir 40% das emissões até 2030. E não só considerando a etapa de eletrólise que eu mostrei há pouco, mas sim desde a mineração até a fundição
compreende a nossa meta, então, de redução de 40%. Ou seja, passa por mineração, refinaria de óxido de alumínio, o próprio smelter que eu acabei de mencionar e a fundição. Como vocês podem ver no gráfico, nós estamos performando muito bem. A nossa intenção é atingir 2,45 até 2030 e nós reduzimos, então, 25% dos 40 propostos. É importante dizer que todos os nossos inventários e dados que são publicados, eles seguem um critério de transparência e legitimidade com auditoria de terceira parte para garantir toda essa comunicação com os públicos de interesse. Nós sabemos exatamente onde queremos chegar e como vamos fazer isso. E também vale informar que a CBA é a primeira e única empresa do alumínio primário no mundo a obter as suas metas aprovadas com base em ciência, ou seja, o Science Based Target, com a sua metodologia, legitima a trajetória da CBA como, de fato, uma contribuição para o controle, para o combate às mudanças climáticas e, portanto, nós estamos fazendo o nosso papel. Além das questões de redução de intensidade, propriamente dito, que eu acabei de mencionar, nós temos aqui uma trajetória, ou buscamos uma trajetória de neutralização até 2050. 40% dessa trajetória já está muito clara, como eu mencionei no slide anterior, a respeito de intensidade, redução da intensidade de emissões. Aqui eu trago um pouco mais de detalhe. Como que a gente pretende atingir essa trajetória de neutralização? O primeiro drive é a própria utilização de sucata. Sabemos que a reciclagem do alumínio consome apenas 5% de toda a energia para a produção do alumínio, seguindo todas as suas etapas convencionais. Portanto, esse é um drive relevante na nossa estratégia e faz parte, portanto, da nossa trajetória de redução e busca pela neutralização, representando 18%. Cabe lembrar que 75% de todo o alumínio produzido no mundo ainda está em uso e disponível para ser reciclado. O alumínio ele é 100% reciclável, sem perder as suas características. O próximo drive, referente à nossa trajetória de descarbonização, tem a ver com a revisão da nossa matriz energética. Então, ao longo dos anos que já se passaram e dos próximos, nós estamos buscando melhorar a nossa matriz energética ainda mais. Na etapa de refinaria, nós substituímos, então, óleo de origem fóssil por biomassa na produção de vapor. Nós somos uma das primeiras indústrias produtoras de alumínio com a utilização de biomassa na etapa de refinaria. Isso significa um potencial de 9%, não só um potencial, melhor dizendo, me corrigindo, essa caldeira biomassa já está em funcionamento e já entregou esse percentual de redução. Só nesta etapa da refinaria, que junto com a eletrólise somam quase 90% das emissões do alumínio primário, nós já reduzimos aqui 63%. Ou seja, temos um óxido de alumínio com a menor taxa, com uma das menores taxas globalmente falando. Além disso, estamos investindo em inovação e upgrade da nossa tecnologia de produção de metal líquido, que representa 6% nessa trajetória de neutralização, e dentro da etapa somente de smelter, podendo chegar a 20%, ou seja, aquele número de 2,56 pode chegar a 2,18 ao longo dos próximos anos com a implementação e com a conversão dos nossos fornos usando a tecnologia, ou upgrade da nossa tecnologia. Ainda assim, por último, a última alavanca tem a ver com a eficiência energética. Estamos buscando, então, cada vez mais melhorar a eficiência energética e aí isso tudo junto soma-se os 40% que nós já conhecemos da nossa trajetória de neutralização. Ainda sobra de 40% a 50% de tecnologias que são desafios para a indústria do alumínio como um todo. Tecnologias como a captura, a utilização e a estocagem de carbono e também o anodo inerte, que já existem algumas pesquisas e décadas já de tentativa de viabilização dessa tecnologia. O que eu quero dizer é que a CBA está atenta e participando no sentido de buscar estar presente quando essa tecnologia se tornar viável. Após todas essas etapas serem vencidas, ainda nos resta um percentual onde nós vamos buscar a neutralidade através de crédito de carbono ou offset das nossas emissões por meio de projetos os quais nós já iniciamos. Então, quais projetos são esses? O primeiro projeto tem a ver com reflorestamento. Um projeto próprio da CBA chamado de
Reflora CBA, cujo objetivo é reflorestar áreas de pequenos produtores rurais que possuem algum tipo de déficit ambiental. Ou seja, esse projeto, além de entregar valor compartilhado do ponto de vista ambiental, também entrega do ponto de vista social, uma vez que esses proprietários poderão buscar a regularização fundiária das suas propriedades, uma vez sendo o próprio reflorestamento sendo concluído. Nós já começamos esse projeto esse ano, já temos propriedades com o reflorestamento em andamento e queremos escalar esse projeto ao longo dos próximos anos. É claro, esse projeto, além dos ganhos ambientais e sociais, tem também a intenção de gerar crédito de carbono que nós vamos utilizar para abatimento da nossa própria operação. O outro projeto também de crédito de carbono tem a ver com a metodologia de REDD+, ou seja, a manutenção da floresta em pé, a conservação, preservação contra o desmatamento. Este é um projeto implementado no Cerrado brasileiro, numa área privada de desenvolvimento sustentável da CBA, numa área aproximadamente de 11 mil hectares e que vai entregar ao longo dos próximos anos, nos primeiros anos, 300 mil créditos de carbono e 30 mil créditos de carbono anualmente nos próximos 25 anos. É um projeto inédito no Brasil. O Cerrado, esse é o primeiro projeto no Cerrado. Normalmente se vê REDD+ no bioma amazônico, então por isso estamos inovando aqui, criando condições de até outros proprietários do bioma Cerrado também seguirem o guarda-chuva do nosso projeto e implementarem geração de crédito de carbono e serviços ambientais em suas propriedades. Tudo isso só é possível porque nós temos um legado de preservação da biodiversidade e ações estruturantes nesse sentido. Temos duas áreas, somos fundadores, na verdade, junto com outras investidas do grupo da Votorantim, no legado das águas e no legado verde do Cerrado, duas reservas privadas de desenvolvimento sustentável que somam mais de 60 mil hectares. E também, quando o assunto é mineração, a conservação e a promoção da biodiversidade faz parte fundamental do nosso processo de mineração. Após a nossa mineração, nós entregamos as áreas em condições iguais ou melhores para os proprietários e para isso nós preparamos um vídeo que vai demonstrar o que são os legados e como nós fazemos mineração com as melhores técnicas do ponto de vista de sustentabilidade. Eu agradeço a todos, paro por aqui a minha apresentação, inclusive chamo o vídeo e volto em breve para o Q&A. Obrigado. A parceria entre a universidade e a CBA viabilizou uma área experimental para a gente e uma área que está dentro da propriedade de um agricultor. Nós estamos desenhando várias técnicas para melhorar esse solo, devolvê-lo ao produtor rural, produzindo igual ele estava antes ou até melhor do que ele estava produzido antes de ser minerado. Isso era uma pragazinha, um ramozinho. Hoje não, hoje você está sentindo que você está aqui numa área aqui, tem boi aqui, tem ali, tem lá embaixo, lá em cima tem, lá em casa está com uma porção. E graças a Deus você sente que tem capim sobrando aqui. Só me melhorou minha propriedade.
Que incrível, né? Sempre que eu vejo o trabalho dos legados, né, na verdade, eu me emociono aí com a força e a verdade e a importância desse trabalho. Obrigada também, Leandro. Eu anotei aqui uma frase do Leandro: não tem uma linha de chegada e precisamos nos desafiar cada vez mais. Sabemos onde queremos chegar e como chegar lá. E aí, juntando as duas apresentações, né, do Leandro, que trouxe aí todo o trabalho de descarbonização, de proteção de biodiversidade, com o que a Andressa nos trouxe ali de diversidade, valorização aí do ambiente de trabalho, a gente vê a importância de conectar todas essas agendas, né, para criar de fato o mundo interconectado do ESG e o papel de empresas responsáveis para que a gente avance cada vez mais aí rumo à Agenda 2030 e os desafios que temos. Bom, eu quero lembrar vocês que vocês podem participar enviando suas perguntas e comentários no chat para o momento do Q&A logo mais. A nossa próxima apresentação vai ser em inglês. Caso você precise de tradução, basta clicar no botão de opções de idioma para ouvir em português. Chegamos ao momento, então, de receber o nosso convidado especial. Nós vamos nos conectar agora com o diretor da CRU, Paul Robinson, que fala diretamente de Londres conosco. O Paul vem nos contar como as políticas governamentais vêm influenciando a indústria, os meios para conquistar a descarbonização da produção e também sobre a crescente demanda por alumínio verde. Seja muito bem-vindo, Paul. Obrigado, Sônia. Obrigado, Sônia. Obrigado, Ricardo. E agradeço pela gentil introdução. Em nome da PRU e de mim, eu quero agradecer a CBA pela oportunidade de contribuir com esse primeiro evento de diálogo do CBA. Acho que vocês podem compartilhar os slides. Ótimo. Então, eu sou Paul Robinson, eu sou diretor na CRU e hoje eu vou compartilhar as minhas visões sobre desafios de ESG e oportunidades que existem no setor de alumínio. Eu sou um homem branco, de estatura média, alto, tenho usado uma blusa branca e um casaco azul. Eu comecei minha carreira no setor energético em 1991, depois fui para a área de metais em 2005. E devo dizer que hoje eu estou mais animado com a perspectiva de alumínio de baixo carbono do que já estive em qualquer momento da minha carreira. Na minha apresentação, trarei 3 perguntas importantes. Qual é a visão para a demanda de alumínio como um metal de transição energética verde? Qual que é a curva de emissões globais para o processo de smelting para alumínio primário? E qual deveria ser alguns dos gatilhos futuros para os premiums para alumínio verde que poderiam beneficiar empresas como CBA? Então, um pouquinho sobre a CRU. Eu tenho a grande sorte de trabalhar com 300 colegas ao redor do mundo todo, que se concentram na análise e consultoria na área de metais, mineração e fertilizantes. E isso inclui um time de 20 analistas em alumínio e mais 8 especialistas em sustentabilidade. É o trabalho deles que eu vou apresentar hoje, compartilhando um pouco das visões, então quero também dar os créditos para todos que ajudaram nessa participação. Ok, próximo slide. Então, vamos lá. Vamos começar com a demanda de alumínio. O alumínio nunca teve um problema de demanda. Como você pode ver na tabela do lado esquerdo, a demanda historicamente tem sido forte e consistentemente mais forte do que outros commodities como cobre e aço, porque tem uma ampla gama de utilizações em vários mercados. E setores como o aço chinês, na nossa opinião, já tem um pico de demanda e nós esperamos que a demanda de cobre também chegue a um pico até o final dessa década, mas esperamos que a demanda de alumínio continue crescendo fortemente através dessa década e adiante. Você pode ver isso do lado direito. Agora, existem 4 questões que estão impulsionando esse crescimento e todos estão relacionados a essa transição de energia verde. A CRU tem uma previsão com crescimento de demanda nas embalagens, bens de consumo, na parte elétrica e de transportes. E só para te dar um exemplo da força desse setor, a CRU teve uma previsão que a demanda de alumínio em transporte apenas vai crescer em 60%, ou até mesmo 12 milhões de toneladas até 2031. Próximo slide, por favor. E
eu acredito que a nossa previsão no setor de transporte é bem conservador. Então, globalmente, esses vendas de novos veículos dobraram em 2021 e chegaram a 6,7 milhões de unidades, apesar da pandemia. E esse crescimento forte foi no mundo todo, na China, na Europa, na América do Sul e na América do Norte. Eu falei com o nosso time nessa semana e nós tivemos uma previsão do setor automotivo, com toda essa incerteza econômica, mas eles ainda esperam a venda de novos veículos, aumentando em 10 milhões de unidades esse ano e chegar em 39 milhões de unidades até 2031. E essa tabela é um ótimo exemplo de por que o alumínio traz benefícios, porque você tem 4 tipos de veículos principais, do lado esquerdo para a direita. Você tem veículos elétricos a bateria, você tem os veículos híbridos elétricos e também motores de combustão interna. E no curto prazo nós esperamos também que esses veículos elétricos plug-in vão dominar a venda de novos veículos elétricos nas regiões das Américas, e esses têm 50% ou 80 quilogramas a mais de alumínio do que um veículo normal hoje. Então, na China e na Europa, nós esperamos que tem maior urbanização e os veículos a bateria elétricos estão liderando as vendas, e sim, tem um pouco menos de alumínio, mas ainda tem 60 quilogramas ou 40% mais alumínio do que os motores de combustão interna tradicionais, e por isso que nós temos um crescimento de 12 milhões de toneladas na demanda de transporte para alumínio em 2031, relacionado também a veículos de novas fontes energéticas dessa transição, e por isso que alumínio é um vencedor dessa perspectiva de demanda. Mas como que a produção atende essa demanda e quão verde é essa produção? Então, próximo slide, por favor. Agora, o suprimento de alumínio tem 2 desafios. Tem um desafio a curto prazo, que o custo da energia em alguns lugares do mundo está muito alto e existem alguns problemas de produção. E esse quadro aqui mostra que, na verdade, tem uma produção limitada de alumínio de baixo carbono no momento. Então, esse estudo aqui mostra o resultado da ferramenta da CRU e de baixo para cima as emissões de carbono de smelters de alumínio e escopo 1 e escopo 2 de emissões, então é calibrado para o esquema de treinamento da União Europeia e também das metodologias de alumínio internacional, e também faz parte de um grande banco de dados de 3.000 pontos onde nós rastreamos as emissões. Então, aqui quando nós definimos na CRU como alumínio de baixo carbono, como os que são produzidos usando menos de 4 toneladas de carbono direta e indiretamente por cada tonelada de alumínio, mas na verdade mais de 50% do alumínio que está nos smelters hoje é fornecido com energia de geração a partir de carvão, e muito disso está na China e na Índia. E se você ver na linha vermelha nesse percentil, as emissões diretas e indiretas já representam 16 toneladas de carbono, ou seja, 4 vezes mais do que o nosso limiar de baixo carbono. Já na linha amarela, isso seria os smelters na linha intermediária fornecidos pela CCGT, ou as estações de energia de gás natural, ainda mais limpo, mas as emissões ainda são o dobro do limiar de baixo carbono, de alumínio de baixo carbono. E alumínio de baixo carbono representa menos de 1/3 da produção primária hoje. Então, 21 milhões de toneladas pode parecer muito alumínio, mas se a gente analisa que temos 12 milhões de toneladas de crescimento vindo dos veículos elétricos apenas nos próximos 6 anos, a gente consegue enxergar alguns cenários onde isso vai ser usado muito rapidamente. Então, aqui na parte azul, você consegue ver também o alumínio do smeltering que é de fato um dos principais produtores de alumínio. Eu espero que os ativos nesse quartil possam se beneficiar. Broader green premium support. So really the question is, how will that support be delivered? So if we go to the next slide, please. Thank you. In all growth. Muito obrigado. Então, em todos os cenários, nós temos que reduzir as emissões de CO2
e devemos as well to achieve net zero carbon ambitions. And that's because we've got demand growth. So this must be coordinated. It must be coordinated with government, industry, investors, and consumers. They must all want to achieve this. Todos nós devemos buscar alcançar isso. Se uma perna falhar, o projeto inteiro vai falhar. Eu estive em Toronto no mês passado e é bem claro lá que investidores ainda não sabem valorizar os ativos de baixo carbono. Os governos não estão fornecendo uma estrutura regulatória clara para sustentar essas metas de descarbonização rápida, e isso leva ao fato de que os produtores não estão investindo na taxa necessária para alcançar esses objetivos e metas. Então, na verdade, o mais importante é que os governos precisam movimentar para ter uma certeza maior nas políticas, precisam criar mais certeza em torno dessas políticas de médio prazo para ajudar a indústria. E com essas políticas, os desafios financeiros e mecanismos para recompensar produtores de baixa emissão, como o CBA, e os investidores conseguem, assim, construir um portfólio de baixo carbono com mais facilidade, atendendo a esse apetite de risco. Então, acho que é o próximo passo que o governo, de fato, precisa ter uma certeza nas políticas públicas. Então, como que poderiam ser essas políticas? Vamos para o próximo slide. Então, usando a nossa curva de abatimento de carbono, nós acreditamos que os preços de carbono precisam aumentar de 3 a 4 vezes em economias desenvolvidas para poder incentivar os investimentos necessários para tecnologias de baixo carbono alternativas e nessa escala necessária para alcançarmos essas metas de net zero. E os esquemas precisam ser estruturados para poder beneficiar os produtores de baixo carbono agora, e isso é algo que está sendo debatido muito na União Europeia, nos diferentes mecanismos da União Europeia, e discussões estão em andamento agora. Então, como está no momento, começando em 2026, os importadores na União Europeia vão ser exigidos a comprar as emissões, isso de 2026 adiante. Isso pode ser qualquer coisa desde um benchmark de cerca de 1,4 toneladas de equivalente de carbono por tonelada de alumínio, e esse benchmark vai reduzir cada ano até que chegue a 0 em 2035. Já no lado esquerdo, se as emissões de energia na produção de energia são excluídos, na verdade, a diferença de custo para os importadores é muito pequeno e tem pouco incentivo para descarbonizar. Infelizmente, pouco upside com relação ao possível premium de alumínio verde nesse preço de alumínio. No entanto, se CBA e as entidades incluírem as emissões indiretas, e esse é o último posicionamento do Parlamento Europeu desde a semana passada, de incluir isso, então daí a diferença de custo entre importações de alumínio de baixo carbono chega a $2.500 por tonelada como variação. Então seria um prêmio equivalente ao alumínio hoje. Agora, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, então não seria bom para o setor de ajudante da União Europeia, mas se a gente vê a direção das políticas, as discussões entre ministros, o Parlamento e a Comissão Europeia agora, são diretrizes importantes para a velocidade e tipos de emissões que nós devemos esperar no médio prazo, e isso pode gerar benefícios. Então, no próximo slide, por favor. A outra coisa que também devemos analisar, um gatilho em torno de consumidores e traders nas atividades ajudantes. Quando nós vemos alguns acordos de baixo carbono, de fornecimento de baixo carbono, nós devemos começar a ver também um prêmio verde estabelecido. Então, nós estamos vendo um pouco de atividade hoje, nós todos sabemos também que a Apple e a BMW e a Nespresso estão garantindo alguns materiais de baixo carbono, mas precisamos ver mais ainda de ação pública antes desses grandes prêmios verdes existam. Nós também criamos 2 cenários aqui, que nós chamamos de cenário de verde claro e verde escuro, e no verde claro nós assumimos que metade da demanda no transporte
e no setor de embalagem de consumo vão vir de baixo carbono até 2031, e no cenário de verde escuro nós consideramos 80%. E em ambos os cenários, nós vemos que temos alguns déficits de baixo carbono no final dessa década, e esses déficits são o que nós esperaríamos ver, de fato, um prêmio real. E aí, mais consumo de baixo carbono e acordos assinados, na medida que os mercados vão precificando isso nas suas projeções e nos seus déficits. Então, esse seria o segundo sinal que aguardamos. Então, seguindo para o nosso, mais um slide adiante, aqui temos uma conclusão rápida. Isso foi um resumo muito rápido, mas acreditamos que a demanda em alumínio, de fato, é vencedor nessa transição energética e de ESG, e eu uso esse crescimento de 12 milhões de toneladas como um dos exemplos apenas. Mas por crescer essa demanda, as reduções de emissões de alumínio precisam vir de uma queda na intensidade de CO2 na nossa indústria. A CBA já está muito bem posicionada, porque está, de fato, no primeiro quartil de custo e como produtor de baixo carbono, e tem muitas iniciativas para melhorar ainda mais essa questão, aumentando isso com o uso de diferentes produtos recicláveis, e nós vemos na CBAM alguns destaques importantes que estão mudando o custo de emissões de carbono, que podem trazer ainda mais vantagens para a CBA, e, logicamente, mantenham os olhos abertos para as negociações entre o Parlamento Europeu, os ministros e o Conselho, porque ninguém sabe onde vai chegar essa discussão final. E, por último, eu acredito que os prêmios verdes estão chegando, pode demorar um pouco de tempo, mas temos que ver esses déficits de baixo carbono com os traders, e aí, de fato, você se torna um precursor para esses possíveis prêmios. No nosso último slide hoje aqui, muito obrigada pelo tempo hoje, e eu espero que vocês tenham achado bastante informativo. Eu vou participar agora da sessão com perguntas e respostas, e depois do evento fiquem à vontade para falar comigo ou meu colega brasileiro também. Muito obrigada, e eu volto a falar com vocês em breve. Político e global trouxe uma dimensão importante aqui para a nossa conversa. Eu peço que você permaneça conectado para a gente dar início, então, ao nosso Q&A. A gente está aqui de volta com Ricardo, Leandro, Andressa, e agora também com o CFO e Relações com Investidores da CBA, Luciano Alves. Luciano, muito obrigado por se juntar a nós. Obrigado, Sônia. Bom dia, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom. A sustentabilidade é uma agenda estratégica global inadiável, como vimos até esse momento. Nesse contexto, a agenda ESG é um caminho que tem se tornado ordem do dia nos países desenvolvidos e para empresas como a CBA, que se empenham em gerar valor compartilhado com o mercado e a sociedade. Para a gente avançar um pouco mais nessa pauta e saber como o alumínio pode contribuir para a agenda ESG, a gente começa agora, então, a sessão de Q&A. Muito bom, e eu já tenho aqui perguntas chegando, né? Obviamente. E eu vou começar a primeira para Leandro e Luciano, que veio da plateia. Gostaria de saber sobre o projeto de créditos de carbono. O mercado regulado brasileiro ainda não está estruturado, então a ideia é já entrar no mercado voluntário ou é estar pronto para quando o mercado regulado brasileiro entrar em vigor? Mais ainda, como vocês veem a taxação dos produtos da CBA que são exportados para os mercados regulados, como o europeu? Essa preocupação com os créditos de carbono já é uma antecipação a possíveis taxas extras nesses mercados? Começamos com você, Leandro, depois a gente vem aqui para o Luciano. Obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro ponto é o mercado brasileiro, ele precisa dar os passos para a estruturação do mercado regulado e já vem fazendo isso, o que é muito significativo, porque o Brasil é um grande potencial. E nós da CBA estamos trabalhando nos projetos de geração de crédito de carbono de uma forma a deixá-los volante. Veja só, a geração de crédito de carbono, num objetivo principal ou primordial, podemos dizer assim, nos vai servir de créditos para a própria abatimento das nossas emissões. Como eu mostrei, nós temos aqui queremos buscar uma trajetória de neutralização e esses créditos de carbono vão ser, então, úteis e importantes nessa trajetória. Mas é claro que o mercado voluntário é uma opção e nós podemos acessá-lo, né? Assim como, quando o mercado regulado estiver implementado, também. Então, é um projeto que, além do ganho ambiental,
e o ganho social nos deixa essa condição de gerenciar a melhor destinação para o momento em que os créditos forem gerados. No projeto Reflora, para os primeiros hectares que vamos reflorestar, pretendemos gerar em torno de 108 mil créditos de carbono para esse conjunto de hectares que eu mencionei no projeto piloto. Já o projeto Red Plus, os primeiros 5 anos entregam mais de 300 mil créditos de carbono e a partir dos anos seguintes, 30 mil créditos por ano durante os próximos 25 anos. Então, nós temos aí boas condições na mão e nós atuamos de uma forma muito preventiva, sempre fizemos isso e portanto, temos essa flexibilização com esses projetos. Do ponto de vista, Luciano, de taxação ou do acesso do nosso alumínio a mercados que possuem taxação como o europeu, acho que nós temos boas vantagens, né? Exato, quer dizer, existindo uma taxação de carbono no futuro, até o Paul mostrou isso na apresentação dele, é natural que a CBA teria uma taxação porque tem uma emissão, no nosso caso, mas sendo um produtor de baixa pegada de carbono e no primeiro quartil de custos, nós certamente teríamos uma vantagem em relação a outros. Então, na prática, em havendo essa taxação em algum mercado, a CBA poderia ser um fornecedor com vantagem para esse mercado, é mais ou menos a maneira como nós visualizamos essa tendência. Mas, novamente, não é algo de curto prazo ainda, acho que tem um desenvolvimento para ser feito nesses mercados, até na maneira em como isso vai acontecer, mas certamente é algo que a gente espera para o médio e longo prazo. Muito bom. Já que a gente está falando de mercado de carbono, eu vou fazer agora uma pergunta que chegou para o Paul. Paul, a pergunta é, você vê a possibilidade de prêmio para alumínio de baixo carbono no curto prazo? Então, no curto prazo, eu acho que os prêmios não vão surgir nos preços. Na verdade, nós vamos lançar uma consulta na indústria de alumínio com relação à prontidão e necessidade de um prêmio verde hoje. Existem vantagens em ter alumínio de baixo carbono, ou seja, vantagens no sentido de financiamento de mais baixo custo, para as garantias e seguros de baixo carbono, e também tem algumas marcas de consumidores e marcas de consumo que já estão dispostos a ter uma preferência por alumínio de baixo carbono. Então, marcas e mercados que estão aproveitando disso, mas com relação a um prêmio significativo que faça uma diferença no fluxo de caixa livre nesse momento, eu acho é algo que eu espero que a gente alcance no final dessa década, mas, de novo, precisamos ver uma força maior no setor público, até que isso, de fato, se traduza para a questão do preço. Acho que a gente teve uma boa visão aqui de carbono, e eu vou agora, a pergunta para você, Ricardo, que chegou aqui, e gosto muito dessa pergunta, porque ela entra aí na questão dos stakeholders, ou pelo menos em 2 deles, né? A pergunta é a seguinte, o que os clientes mais estão demandando de mudança ESG na CBA? E vocês estão conseguindo repassar essas mudanças para os fornecedores? Obrigado pela pergunta. Tem. Bom, uma das formas importantes para a gente para influenciar o mercado em termos de ESG é o programa mais sustentável, onde nós vamos incluir a cadeia relacionada nos objetivos e nos desafios de ESG. Promovendo a evolução do ESG nos parceiros, promovendo colaboração para que isso aconteça. Enfim, isso é uma forma bastante importante de influenciar a cadeia do alumínio. E, da mesma forma, com os nossos clientes, procurado possíveis parcerias, influência para esse de forma que, dentro da nossa aspiração e dos nossos objetivos com relação ao ESG, nós queremos muito trabalhar com toda a cadeia e todos os tipos de parceiros de sociedade, que a gente, de fato, seja cada vez mais eficaz nas mudanças que nós precisamos que aconteçam.
Muito bom. Ricardo, obrigada. A gente teve em alguns momentos uma falhinha na sua conexão, mas deu para entender a mensagem, principalmente aí a importância que você dá para a questão das parcerias, né? Você, CBA, é fundamental, né? A gente não avança nessa agenda de forma individual e a CBA faz isso muito bem. Eu tenho mais uma pergunta para o Paul, para o nosso convidado que está em Londres. Paul, você pode compartilhar a sua visão para o ambiente de oferta do alumínio? A CRU acredita que teremos restrições persistentes de oferta de alumínio primário nos próximos anos? Você enxerga a China desrespeitando o target autoimposto de 45 MTPA com energia limpa ou até mesmo suja? Gosh, okay, some big questions there. Ok, grande pergunta aqui. Bom, se eu entendi corretamente, no médio prazo, até mesmo com a crise econômica no momento, nós vemos que o mercado de alumínio primário ainda, de fato, estaria em equilíbrio de alguma forma, né, na oferta e demanda, mas nós talvez consideramos uma recuperação do mercado chinês na segunda metade desse ano, especialmente depois que o presidente Jinping vai ser afirmado como presidente, e alguns incentivos que nós devemos ver para acelerar o crescimento econômico na China, que começa a impactar positivamente a demanda. Mas o equilíbrio para mercados de baixo déficit nos próximos 1 ou 2 anos, e com relação a desrespeitar alguns alvos e objetivos impostos, eu acho que nós devemos analisar a China de uma forma diferente. A China é bem flexível com táticas de curto prazo, enquanto eles mantêm políticas de longo prazo. Então, a meta de longo prazo de descarbonização e reduzir de produção de energia de geração de carvão é, com certeza, um posicionamento firme para manter a classe média feliz. Mas se eles tiverem dificuldades econômicas a curto prazo, eles voltam a atuar com as plantas de produção de energia de carbono e carvão e fazer o que for necessário para manter esse crescimento econômico. Então, se tiverem desafios na economia chinesa no curto prazo, devemos esperar algum tipo de estímulo que possa talvez não ser completamente verde, mas eu acho que isso não tira eles da meta de médio a longo prazo de descarbonização e de descarbonização também. É só uma tática para manter o crescimento econômico no momento. Isso que é bom, né? Que a gente tem aqui uma sessão bastante dinâmica. Eu tenho uma pergunta agora que eu gostaria de ouvir a visão do Ricardo como CEO e também a sua, Andressa, aí, pelo teor da pergunta, né? Ela é a seguinte: ESG está atrelado à remuneração dos funcionários ou à bonificação? Eu acho que a gente pode ouvir, Ricardo, de você a visão mais estratégica e depois, Andressa, você pode dar um pouquinho mais do dia a dia disso. Claro. Obrigado pela pergunta, Sônia. Sim, a remuneração dos executivos da CBA tem uma parcela que é ligada à ESG. Existe todo um desdobramento completamente alinhado às nossas metas de 2030, que influencia a remuneração variável dos executivos. Andressa. Obrigada, Ricardo, é isso mesmo. Nós temos aí cerca de 10% de toda a remuneração variável de vários níveis da organização, profissionais e acima, para que eles participem conosco de uma forma mensurável e bastante assertiva dessa jornada de ESG. E a gente tem isso até antes de usar essas 3 letrinhas ESG, já tem muitos anos que a CBA se preocupa com a questão ambiental, a questão de pessoas, né, de diversidade e também de compliance. Então, isso sempre fez parte aí da questão da remuneração, por nós acreditarmos que é uma forma bastante importante de mensurar esses resultados e também de atingir outros níveis aí de governança. Eu acho isso fundamental, né? Eu costumo dizer que essa parte da inserção de questões ESG na remuneração variável é o walk the talk, né? Quer dizer, se a gente diz que isso é importante, como é que a gente vê isso refletido em um mecanismo fundamental de indução de reconhecimento como a remuneração variável? Muito bacana, muito bacana. Leandro, contigo agora. A companhia pretende entrar em índices importantes de sustentabilidade como o ISE? Obrigado pela pergunta, Sônia e quem enviou a pergunta.
Ao longo da apresentação, o Ricardo mencionou que nós nos desafiamos em buscar metodologias, ratings e referências para que a nossa própria gestão possa evoluir, nos avaliar, obviamente, como estamos posicionados, e para que a nossa própria gestão possa evoluir. É assim, então, que a gente enxerga todos esses ratings. E o Easy, Sônia, é um deles. Esse ano nós estamos nos preparando para participar do Easy. Tão logo o processo seja aberto, nós vamos nos submeter a nossa gestão aos critérios do Easy e esperamos, é claro, fazer parte, mais do que isso, aprender com as melhores práticas de governança dos aspectos ESG para a nossa organização. E aí você deu uma olhadinha para o Luciano, então eu vou continuar aqui no gancho do Luciano, porque índices, né, Luciano, a gente sabe que é um dos instrumentos muito indutores aí, do ponto de vista, claro, da companhia melhorar as suas práticas e avançando, mas os investidores também valorizam muito a participação. Conta um pouquinho para a gente como é que você vê esse instrumento, os índices como instrumentos de mercado, e claro, se quiser complementar aí a visão do Leandro a respeito da CBA. Claro, Sônia, obrigado. É isso mesmo, quer dizer, acho que o objetivo principal é a evolução, ou seja, através de você ser certificado, você fazer parte de um índice, você sabe aonde você vai bem e também aqueles pontos que precisam ser desenvolvidos ou em que índices você precisa melhorar. Então, isso melhora a gestão da empresa e a empresa consegue trabalhar os pontos onde é mais relevante para ela. Além disso, é uma maneira também de você, de certa maneira, equalizar a maneira como você enxerga as empresas. Então, quando você tem várias empresas dentro de um mesmo índice, você consegue entender aquelas empresas sob aquela ótica, né, no caso do Easy, na questão de sustentabilidade, com um padrão, ou seja, todas elas estão paradas da mesma maneira, então você consegue enxergá-las dessa forma. Então, eu vejo com bons olhos, a gente tem várias certificações que foram mostradas aí ao longo da apresentação, e eu acho que isso é uma tendência para nós, a gente vai sempre buscar continuar, obviamente, nessas certificações e buscar outras, mas com aquele intuito de sempre evoluir no tema. Muito bom, muito bom. Eu quero fazer uma pergunta agora, até pegando o gancho em várias falas de vocês, e você trouxe muito isso, Leandro, sobre o pioneirismo da CBA, né? O quanto vocês têm desenvolvido iniciativas aí, até ter as metas aprovadas na Science Based Targets Initiative, como a primeira companhia de alumínio primário do mundo já mostra isso. Eu quero perguntar o papel da inovação, né, nesta agenda. Quer dizer, temos aí uma série de desafios, descarbonização, todos os desafios em torno de mudança do clima de forma mais macro. Como vocês veem o papel da inovação? E eu quero que Leandro responda, depois eu vou pedir para o Paul também responder ali. Claro, se quiser aprofundar em algum outro ponto da CBA, e também se os demais quiserem complementar. Mas vou começar com você, então, Leandro, depois vou para o Paul. Obrigado, Sônia. Esse protagonismo que nós buscamos é justamente para testar as novas metodologias e essa base metodológica, né, nos ratings, no Science-Based Target, como você mencionou. E é claro que essas metodologias que demonstram que nós estamos no caminho certo também adicionam desafio. E a inovação ela é fundamental, especialmente do ponto de vista de descarbonização. Como eu mostrei na minha apresentação, nós já conhecemos a trajetória de descarbonização de 40% da nossa cadeia, e aí considerando desde a mineração até a etapa da fundição. O que significa dizer que, para nós, é escopo 1 e 2, mas para indústrias do alumínio que não são verticalizadas como nós, isso também representa o escopo 3. O que eu quero dizer é que a inovação ela é fundamental nessa trajetória como um todo, por exemplo, para a busca da neutralidade. É um desafio para a indústria do carbono, da indústria do alumínio, a busca por neutralidade, porque tecnologias como a do anodo inerte, que está sendo estudada há anos, nos parece já chegar próximo aí da viabilidade comercial, e a CBA vem acompanhando isso. E nós estamos atentos a essas inovações tecnológicas. Assim como captura, utilização e estocagem de carbono, nós também temos feito contatos com universidades, com pesquisadores,
que estão trazendo soluções nesse sentido e, é claro, nós vamos testar todas as que nos parecerem viáveis para que a gente, o quanto antes possível, tenha essa trajetória de neutralização para essa fração que depende de avanço tecnológico mais clara. Ok. Tá certo? Então, Paul, agora eu vou contigo. A inovação, né, nessa agenda, o que você comenta para a gente um pouco mais sobre isso? Como você vê o papel da inovação? Para mim é bem simples. Nós não podemos chegar no alvo net zero sem inovação. É impossível, né? Então, é absolutamente central para os desafios do mundo de descarbonização. E talvez, para ecoar um pouco do que o Leonardo falou, a inovação técnica, nós precisamos tentar todas as possibilidades. Hidrogênio, nós temos que tentar grandes mudanças, inovação para captura de carbono, mas também não podemos esquecer de todos os pequenos passos que cada processo, você tira um ponto de eficiência de energia, um ponto percentual de menos resíduo, por exemplo, tudo isso soma a um grande ganho no final, no processo e para a sociedade como um todo. E a outra área que também me deixa bastante motivado com a fala do Luciano é que nós precisamos de inovação no rastreio, medição e relatórios desses processos e avanços, porque a gente não sabe o que os consumidores vão focar e nem o que os investidores vão focar. Então, trazer esses índices e ser bem transparente e descobrir como seria a melhor forma de comunicar esses avanços financeiros e técnicos para os consumidores se torna tão importante quanto, de fato, a inovação técnica de engenharia. E sem isso nós vamos falhar, é absolutamente essencial para todos e para a estratégia de todos, e especialmente para os alvos de descarbonização para chegar no net zero. Leandro e Paul, mas eu vou começar agora com o Paul ali, uma pergunta que veio da plateia e depois Leandro complementa. Podem comentar um pouco mais sobre as iniciativas de carbono zero na produção de alumínio primário que estão sendo desenvolvidas no mundo? Acho que muito para você, Paul. E qual o principal desafio desta nova metodologia? Como a CBA está participando deste desenvolvimento? Bom, existem 3 principais desenvolvimentos. O principal, no alumínio primário, tem ajudado a reduzir e introduzir a tecnologia do anodo e também como descarbonizar ou aumentar também a eficiência energética de fontes de energia que são usadas para a produção de alumínio. Mas parte disso vai ter o impacto direto e saindo com os smelters de alumínio para a região de Kunan, que ajudaria a reduzir a pegada de carbono. E pode continuar, Paul, por favor. Okay. Sorry, I thought I was. Desculpe. Bom, e também com essa tecnologia do anodo inerte, mas a outra questão também sobre a sucata e as baixas taxas de energia para a produção de sucata é muito importante, e quanto mais nós reciclarmos, melhor reduzir a produção de alumínio primário, e a gente consegue manter esse crescimento de demanda. Então, para o setor primário, a gente precisa pensar na sucata e na renovação dessas tecnologias, onde a gente consegue manter a inovação nas eficiências energéticas. O Paul já trouxe bastante os desafios do ponto de vista do anodo inerte, da descarbonização da matriz energética e também da reciclagem. Então, veja bem, a CBA ela já está muito bem posicionada e a gente está buscando avanços na agenda da reciclagem. Então, isso faz parte da nossa estratégia com a aquisição da Alux recentemente, com o aumento de capacidade na Metalex. Então, essa agenda está endereçada. Uhum. A descarbonização da matriz energética, para nós, é um mega ponto de vantagem competitiva, porque nós temos nossas próprias usinas hidroelétricas, estamos avançando em usina eólica e também pretendendo atuar em solar. Então, também essa alavanca está bem endereçada. O anodo inerte, que é uma outra grande alavanca, há décadas isso já vem sendo estudado na indústria do alumínio e
E nós estamos acompanhando esses estudos. Tão logo, nos parece, inclusive, que esses estudos vão se tornar públicos e viáveis comercialmente ao longo dos próximos anos. Então, estamos bem atentos a isso. Tão logo isso seja possível e viável comercialmente, nós vamos estar atuando. E outras tecnologias, como eu já citei, de carbono, utilização, de captura, utilização e estocagem de carbono. Já temos algumas parcerias com a universidade, com empresas de tecnologia e desenvolvimento desta alavanca, digamos assim, para a neutralização, e vamos continuar testando, né? Como também o Paul mencionou, a gente precisa testar em pequena escala, em larga escala, e implementar por meio de inovação. E é uma questão muito importante, parceria. Acho que a gente vai longe com essa agenda a partir das parcerias que fizermos. Então, fica até um convite, inclusive, aqui para os nossos parceiros e fornecedores nessa agenda. A parceria é fundamental, porque o problema da mudança climática não é localizado, é um problema global, e problemas globais precisam de soluções globais. É isso, né? E de todo mundo, né? Eu gosto muito de uma frase que a gente não pode ter soluções do século XX para desafios do século XXI, né? E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui na CBA, que vocês estão trazendo, que é buscar novas soluções. Muito bom. Ô, Ricardo, a gente tem uma audiência aqui super participativa e ela quer ouvir um pouco mais de você, do que os clientes, a pergunta anterior que você respondeu, do que os clientes estão demandando da CBA, em termos de ESG, né, de ESG, que mudanças os clientes estão demandando. A audiência pediu para você entrar um pouco mais em detalhe, e eu acho que pode ser bacana, Ricardo, se você trouxer talvez alguma experiência pessoal que você teve, sabe, algo que te chamou a atenção, que a CBA tenha recebido de demanda aí de cliente ou mesmo de fornecedor em torno da agenda ESG. Obrigado, Sônia, por voltar a essa pergunta. Eu tive um problema de áudio da primeira vez que você fez essa pergunta e eu perdi um pouco da pergunta, então não respondi na plenitude. Obrigado por voltar. Com relação a clientes, nós temos hoje vários feedbacks positivos dos nossos clientes. Eles valorizam o fato de nós sermos baixo carbono, de nós fornecermos um alumínio de baixo carbono. Isso ainda não nos traz nenhuma vantagem em termos de prêmio, alguma vantagem econômica, mas já começa a trazer uma vantagem de preferência pelo nosso alumínio. O Paul discorreu bem sobre esse assunto. Hoje em dia, você tem alumínio suficiente para suprir clientes que já valorizam o alumínio de baixo carbono, mas vai chegar o dia em que, se a indústria do alumínio não evoluir rapidamente, você vai começar a ter um certo déficit de alumínio de baixo carbono. Alguns dos nossos clientes, inclusive, agora recentemente, na semana passada, um dos nossos clientes, inclusive, citou num evento que aconteceu, a nossa pegada de carbono, o alumínio que ele usa. Ou seja, isso já mostra claramente a importância que tem se dado ao alumínio de baixo carbono. E outra coisa que a gente tem conseguido, como eu falei um pouquinho na primeira resposta, nós temos o programa de supply sustentável e também procuramos parceria com clientes na área de ESG. Nós temos recebido algumas visitas e algumas solicitações de compartilhar mais o que nós fazemos em termos de ESG, o que para nós é muito bom também. Então, em resumo, não existe uma demanda específica ainda pelo alumínio de baixo carbono, mas existe sim uma preferência já pelo alumínio de baixo carbono e a valorização no mercado com relação a isso. Então, é uma questão de tempo onde isso pode começar a gerar até outras vantagens competitivas do alumínio de baixo carbono. Muito bom, Ricardo. Que bom que a gente voltou a você. Ouvimos muito bem agora todas as mensagens. Bom, a gente está chegando agora ao final, infelizmente, né? Acho que a gente tinha aqui ainda muito para conversar, mas foi muito rico. Eu vou pedir uma mensagem rápida final de cada um de vocês, uma frase, uma mensagem, em cima de todas essas conversas que nós tivemos e esse debate. Eu vou começar com o nosso convidado externo, Paul, depois sigo aqui e termino com o Ricardo. Então, Paul, uma mensagem final aí para a nossa audiência, por favor. Então, mensagem final. Nós podemos ter sucesso
em sociedade com a descarbonização, mas precisamos de parceria, precisamos que os consumidores, investidores, governos e produtores trabalhem em conjunto. Nós temos muito sucesso se nós trabalharmos como equipe. Muito bom. O Paul trouxe a mensagem, o mesmo tom. Eu acho que alcançar os objetivos dessa década, que são objetivos fundamentais, passa muito pela nossa atuação em conjunto. Acho que sozinho a gente vai rápido, né? Toma decisão, vai rápido. Mas é junto que nós vamos longe. Então, convite para parceria mesmo. Estamos super alinhados, Paul, Leandro, porque a gente costuma dizer uma frase aqui na CBA, que só faz sentido se formos todos e todas, né? Então, com a ajuda aí de todos os nossos stakeholders, nossos investidores, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos colaboradores, enfim, todos aqui temos o mesmo objetivo e a gente vai conseguir, sem dúvida, se superar cada dia mais nessa pauta ESG tão relevante para nós. Se eu pudesse adicionar, é só dizer que essa é uma pauta que, a pauta ESG, ela não deve ficar restrita a apenas isso, ela tem que fazer parte da estratégia, do DNA das empresas, e isso na CBA, historicamente, sempre foi assim, e que isso traz muita competitividade para o ativo e uma sustentabilidade de longo prazo. Ou seja, se a gente quer um ativo que esteja aqui, que permaneça operando no longo prazo, ele tem que tratar dessa temática com muita seriedade, como nós fazemos. Muito bom. Ricardo? Sim, bom, em primeiro lugar, obrigado a todos e todas pela participação. É sempre um prazer para nós da CBA compartilhar tudo que nós fazemos em termos de ESG, na busca de parcerias, na busca de contribuir, na busca de melhorarmos sempre. Então, fica aqui um convite da CBA a todos os nossos parceiros, que nós estamos abertos sempre a discutir sobre ESG, o que podemos fazer junto, porque a mudança que nós precisamos fazer nesse mundo passa por colaboração, trabalho em conjunto e todos juntos no mesmo caminho, na mesma direção, para que a gente possa fazer essas mudanças. Obrigado a todos e todas. Que bacana, a gente não combinou esse encerramento, mas foi assim que a gente foi, né? Work Together, que o Paul trouxe, atuação conjunta Leandro, Andressa, só faz sentido se formos todos juntos e todas, Luciano parte da estratégia e o Ricardo como CEO fazendo um convite, né? Para que vocês, todos os stakeholders da CBA, façam também essa construção conjunta. Maravilhoso, ODS 17, né? Que é o ODS de parceria e implementação, eu acho que foi o tom aqui do nosso encerramento. E assim a gente chega ao final do diálogo CBA com foco em ESG. Eu aprendi um monte, agradeço demais aí a generosidade e todas as mensagens de vocês. Iniciativas como esta fazem parte da governança da CBA e do seu compromisso com a transparência. Muito obrigada a todos, a todas, especialmente a você que nos acompanhou aí, né? O evento online participou, interagiu, fez muitas perguntas e tornou, sem dúvida nenhuma, esse diálogo ainda mais interessante. Para qualquer dúvida, comentário ou sugestão, você pode acessar o site de RI da CBA e os canais oficiais da companhia no LinkedIn e no Instagram. Eu aproveito também convidá-los para conhecerem o portal ESG e o relatório anual da CBA, que você tem acesso pelo QR Code que está aparecendo na tela, diretamente ali no site da CBA. Eu quero agradecer muito a participação de todos, desejar um ótimo dia a todos e a todas. Muito obrigada. Obrigado.